Boa noite, povo de Deus, povo que vai morar no céu um dia, lá do Ministério de Adoração e Resgate. Nosso grande beijo, nosso grande abraço para você. Estamos começando um culto online, né? Já que estamos com bandeira preta, não tem outra saída a não ser o culto online. Então, você que está nos acompanhando, deixa aí a sua mensagem, seu boa noite, seu glória a Deus, seu aleluia, né? Para que a gente veja que você está participando conosco. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Antes de começarmos, vamos ter uma palavrinha de oração com o Senhor. Feche teus olhos aí onde você está, né? Se tu puder, se tu não está no trânsito, feche teus olhos, baixe tua fronte. Pai querido, muito obrigado pela tua bondade, obrigado, Senhor, pelo teu amor que nos constrange. Pai, reconhecemos que não merecemos nada do que tu tem nos dado, mas pela tua grande, imensa misericórdia, graça e amor por cada um, nos abençoa ricamente. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, quando a gente transgride, né, de uma forma até mesmo inconsciente. Não queremos errar, Senhor, mas somos falhos, somos fracos e erramos. Por isso, Pai, te pedimos perdão. Nos perdoa, nos santifica nessa noite para que este culto seja completo a Ti. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, as nossas crianças, adolescentes, os jovens, Pai, neste mundo tão mal que está querendo pegá-los, né? Que o seu caráter ainda está sendo formado. Por isso nós te pedimos, cuida deles, Pai. Dirige teus anjos, acampa teus anjos ao redor de cada um, para que eles não se corrompam com este mundo mal que estamos vivendo. Para a honra e glória do teu nome, Senhor, fala conosco de uma forma bem simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, que mude a nossa vida. Assim te pedimos, Pai, de todo o coração. Declaramos que este tempo aqui é teu e que teu Espírito Santo amado e precioso que está aqui na casa de cada um, no coração de cada um, possa ministrar ao nosso coração o que a gente precisa ouvir nessa noite, para a honra e para a glória do teu nome. Assim te pedimos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos ter um momento de louvor, né, aonde a gente vai atrair a presença de Deus, porque a Bíblia diz que os louvores é onde o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Amém? Então, dois louvorzinhos para a gente começar e a gente já retorna com a palavra. De tal maneira me amou, por meus pecados pagou, restaurou com teu sangue meu
que temer com você. Não há o que temer com você, papai. Uma melodia
Deus, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, né? Eu quero ler uma palavra que o Senhor me deu sobre Ló e Noé. Está em Lucas 17, do 26 ao 30. Diz assim: Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O contexto aqui é a conversa que Jesus estava tendo com os fariseus e com seus discípulos a respeito da vinda do reino de Deus. E ele responde que o reino de Deus não vem de uma forma visível, como os israelitas queriam. Eles queriam um rei pomposo que viesse dos ares, que subjugasse os inimigos que estavam esmagando Israel. Mas não, Jesus está dizendo que o reino de Deus ele vem de dentro para fora, através da conversão genuína, do arrependimento, abandono do pecado e mudança de postura diante de Deus, diante dos homens e diante do mundo. Porque quando a gente se converte ao Senhor, e eu não falo de religião, eu falo de Jesus na veia, sabe? A paz, o amor e a alegria que vem do céu se instalam em nosso coração, em nossa alma e em nosso espírito, produzindo as mudanças tão necessárias, né, para o homem finalmente ver a Deus e receber a salvação, através da entrega completa ao Senhor Jesus. E a gente então muda, porque o Senhor que passa a habitar em nós, nos muda, porque Ele instalou o seu reino em nós. Aleluia. Só que naqueles tempos eles não conseguiam entender assim. Né? E Jesus, perguntado sobre quando isso sucederia, responde que haveriam muitos sinais no céu, na terra, nas águas e principalmente nas nações. No final da conversa sobre a volta de Jesus, ele fala no verso 37, então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Ou seja, ele cita o quê? Um ditado popular na época. Um abutre sozinho voando, ele não significa muito, mas um ajuntamento de abutres significa que há um cadáver por perto. Da mesma forma, um sinal isolado pode não significar nada, né? Mas quando muitos sinais acontecem, é porque está próxima a sua vinda. Ele fala sobre os tempos de Noé e de Ló, que é o que a gente já está vivendo. Notaram, queridos, que de tempos em tempos o homem se perde e vai aos extremos de tudo? Deus nos criou para quê? Para seguirmos no caminho dele, para andarmos com ele. A jornada do homem nessa terra é ficarmos com ele, ao lado dele, fazendo a sua vontade, não a nossa. Mas vira e mexe, o homem se desvia, se perde, desce a ribanceira e vai aos níveis mais horríveis da conduta humana. Porque a tendência humana é justamente para o mal. Hoje que a gente está vivendo, o humanismo está muito em moda, só se fala em humanismo. O que é o humanismo? É o homem acima de tudo. Não é mais Deus acima de tudo. É o homem no centro, não é mais Deus no centro. É o homem e as suas vontades. Custe o que custar, o que importa é ser feliz, entre aspas, né? Porque essa felicidade é efêmera, é passageira. E Deus vai ficando cada vez mais de escanteio. E não importa se o que o homem faz através do humanismo vai contra a lei de Deus. E a consequência disso tudo, Paulo já havia escrito para Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 13. Ele diz assim, saiba disso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Olha o tamanho da lista, queridos. Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Lembra quando a gente era, o pessoal da minha idade, quando a gente era criança, o pai ou a mãe só olhavam e a gente se borrava todo, né? Hoje sabe como é que tá. Os homens seriam seguindo ingratos, ímpios, sem amor pela família,
irreconciliáveis, briga e não tem jeito de dar certo de novo, caluniadores, sempre os outros, nunca eu, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, eu de novo, eu no centro, eu e eu. Verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Tipo assim, é gente boa, é sangue bom, só que só faz o que não presta. E ele aconselha, afaste-se destes também. Assim e pior até eram nos tempos de Ló e de Noé. E eu digo que era pior, por quê? Porque hoje nós temos o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E até por isso também, hoje, a nossa culpa é maior. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas o que eu quero fixar a mensagem de hoje é sobre esses dois homens, Noé e Ló. Noé, todos sabem a história de Noé, né? A arca dos bichos, aquele negócio. Até nas criancinhas na escola dominical, a gente aprende sobre aquilo, né? E essa história de Noé, se tu for ler, da arca, mostra o quê? Que o mundo se encheu de violência. À medida que o coração do homem se tornava cada vez pior em maldade, com pensamentos sempre para o mal, Deus decide o quê? Trazer um dilúvio, um grande dilúvio, que terminaria com aquela geração pecaminosa, má, cruel, perversa e violenta. Somente Noé foi achado justo diante de Deus, temente ao Senhor. Só Noé em todo o mundo conhecido. E ele recebe um mandamento, né, para fazer uma arca e entrar nela com a sua família, seus filhos e os animais. E olha só, eu tive fazendo as contas na Bíblia. Matusalém era avô de Noé e ele viveu 969 anos. E se tu for fazer as contas, ele morreu no mesmo ano que veio o dilúvio sobre a terra. E aqui fica a pergunta, será que ele morreu afogado? Os outros parentes de Noé morreram todos afogados. Verso 6, Gênesis 6, capítulo 6, verso 9, diz: Noé era um homem que andava com Deus. O que isso quer dizer? Será que Deus andou na terra com ele, ou que ele subiu até em cima para andar com Deus? Não. Pelo contrário, Noé era tão obediente ao seu Deus e o amava tanto que era como se o próprio Deus e ele andassem juntos, lado a lado, como amigos. Andar com Deus significa justamente isso, ter comunhão e intimidade, reciprocidade tão grande que quer agradar de todo e qualquer jeito aquela pessoa. No caso, Deus. É o caso de Noé. Então, num mundo corrompido como estava, a obediência de Noé e o temor que ele tinha pelo Senhor certamente chamou a atenção de Deus para a vida dele. As outras pessoas cultuavam qualquer coisa. Cultuavam sol, lua, terra, coisas criadas, demônios, mas não ao Deus verdadeiro. Qual é o teu Deus? É o nosso Deus da Bíblia? Ou é a tua carreira, o dinheiro, as tuas vontades? Qual é o teu Deus de verdade? O teu Deus de verdade é aquele a quem tu dá mais valor. Busque sempre ao Deus Criador de toda a terra, ao Autor da vida. Aleluia. Ele é que nos dá as bênçãos que a gente necessita, porque nós o amamos e o obedecemos. Amém? A Bíblia fala, um versos antes, que nos tempos de Noé haviam nefilins sobre a terra. Eram os gigantes, né? Filhos da conjunção carnal de demônios com mulheres que cultuavam esses demônios. E onde tem demônio, tem tudo que não presta, né? Como a gente já viu, depravação, miséria, prostituição de todas as formas, bebediz, feitiçarias, mentiras, enganos, traições, enfim,
morte. Esses gigantes eram os heróis de antigamente, que influenciavam as pessoas, ainda mais as crianças. E Noé tinha que protegê-los dessa má influência. Imagina como é difícil cuidar de uma família assim, num mundo desse jeito. Mas foi isso que Noé e a sua esposa fizeram, e fizeram muito bem feito. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Meninos costumam admirar os super-heróis, né? E antigamente não era diferente, né? Noé e a sua esposa, eles não podiam esconder as histórias, as façanhas desses heróis, daqueles gigantes. Mas eles podiam ensinar sobre o reino espetacular de Deus, aquele que odeia toda maldade. E foi isso que eles fizeram, aleluia. Nós, como pais e mães, como responsáveis, temos também que aprender muito bem isso aí e agir como Noé fez. Já que não dá para protegê-los das informações do mundo, ensine a palavra, tenha tempo com os teus filhos. E tu vai ver que a palavra vai subjugar todas as outras más influências. Por isso que a gente tem que orar pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças, que o caráter deles está sendo formado. Então, que seja formado na palavra. Amém? Hoje, a gente também está vivendo, queridos, muitas pessoas não se apercebem, mas nós já estamos dentro da Terceira Guerra Mundial. Que não vai ser por armas, mas vai ser pelo controle da mente. Controlando-se a mente, controla-se tudo. Olha os sinais que estão acontecendo. Olha, pandemia, máscara, vacina, aquecimento global que está congelando tudo. A China e outros países destruindo igrejas, prendendo e matando pastores e fiéis, transformando o prédio que eram igrejas em centros de reeducação para disciplinar os rebeldes. Estava lendo na Gospel Prime essa semana. As crianças na China estão sendo discipuladas a odiar o Deus da Bíblia. Porque eles dizem que esse Deus da Bíblia é tão cruel que matou seu próprio filho numa cruz. Olha o nível de perversidade desses caras. E a criança chegou em casa, porque tem muitos cristãos na China, cristãos que estão escondidos, tem muitos cristãos. E a criança chegou em casa e viu a Bíblia e ficou chorando. Ela disse, não mãe, esse Deus é mau, esse Deus é mau. E aí a mãe e o pai foram vendo, ensinaram na escola. Viu? A formação das crianças. O que é do interesse do mundo? Destruir os cabelos brancos. Matar os mais sábios. Porque tirando a referência, os mais velhos, a gurizada é tudo aceita. A gurizada hoje aceita. Pelo humanismo, aceita LGBT, aceita pedofilia. É tudo normal, cada um faz o que quer. Só que não. E olha as diretrizes da ONU. Eu estou sempre muito esperto, assim, eu estou sempre pegando o que está pegando assim, o que está acontecendo no mundo. Diretrizes 2020, 2030 da ONU. Se tu botar isso, já vai aparecer tudo. Eu baixei em casa, tenho até o PDF de 97 páginas da ONU, relatório da ONU, que eles estão impondo a agenda LGBTQI+, aquele mundo, eu não sei que tem tanta letra naquele símbolo lá. Eles estão impondo aquela agenda. Nos Estados Unidos, John Biden, uma das primeiras leis que ele assinou foi quando ele assumiu, obrigando o Estado a pagar a operação de troca de sexo em crianças a partir de 9 anos. Gente, o que uma criança de 9 anos vai entender sobre sexo, sabe? Nem o libido não foi formado ainda. Enquanto que pessoas estão morrendo na fila de hospitais, sem atendimento. Autoriza o aborto até o 8º mês. Aborto em si já é contra Deus, contra a vida. Descriminaliza as drogas.
Sabe o que quer dizer? Se alguém matar alguém e alegar que estava sob efeito de drogas, alivia, atenua, sabe? Não era ele. É isso aí. O cara é a favor, essa agenda 2030 é a favor da pedofilia. Misericórdia. E até ao incesto. Até ao incesto. Os caras dizem, não, é liberdade da pessoa. Humanismo, a pessoa no centro. Quando o homem fica no controle, a gente sabe as porcarias que dá. Sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. Vê? Começa lá em Adão, né? Em Adão, todas. E tudo isso, e muito mais atrocidades que tem, só que a gente não tem espaço para falar isso. Contando com o apoio irrestrito da Igreja de Roma. Sai dela, povo meu. Sai dela. Gente, os sinais estão aí. Convulsão social, agitação, desobediência civil, desrespeito, degradação moral. O que era certo virou errado, o que é errado virou certo. Politicamente correto, que na verdade é uma expressão, né, só para desculpar as atitudes dos caras, né? O FMI, nessa Agenda 2030 aí, os países que recorrerão ao FMI só obterão socorro financeiro se adotarem essas diretrizes. Então não tem... É agenda. É uma agenda que está se cumprindo. E Jesus falou, olha os sinais, como foi nos dias de Ló e de Noé. Sem contar as convulsões da natureza, né? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O segredo de Noé foi que ele colocou Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, querido. E a tua vida vai ser exemplo para os teus filhos. Aleluia. Pode ser que hoje não somos nada, mas se a gente focar e quiser, Deus fará de nós exemplos de homens do Senhor. Amém? Nosso segundo exemplo, que Jesus citou, Ló. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. E Deus deu uma ordem explícita a Abraão, cumprida parcialmente. Gênesis 12:1. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Sai, aparte-se deles, porque eles eram idólatras. O pai de Abraão, Terá, era fabricante de ídolos. Deus queria formar a partir de Abraão um povo escolhido, um povo puro. A nação que hoje se conhece como a nação de Israel, aleluia, que deveria ser exemplo para o mundo e para todas as nações que quisessem um norte, deveriam se espelhar em Israel, desde os primórdios até agora. Abraão deveria ir só com a sua esposa, mas talvez apegado ao sobrinho, né, acabou por levar Ló junto com ele. Ló virou o chaveirinho, o chaveirinho de Abraão, estava sempre junto. E a história mostra que Ló, na verdade, era uma peste de homem. Se a gente for ler do capítulo 12 ao 19 e tu lê com atenção, Ló foi muitas vezes irresponsável, só atrasou a vida de Abraão. Ló era o pai de Ló era Aram, o seu avô era Terá e o seu tio era Abraão. Com certeza, queridos, eles o educaram, o deixaram espertos, porque isso é uma regra pétrea entre o povo israelita, a educação que passa de pai para filho. E o filho precisa aprender, ou não, que é o caso de Ló. Ló não desenvolveu esse senso de propósito da vida, sabe? De sermos responsáveis por tudo que fazemos, de pensarmos preventivamente no dia de amanhã, de planejarmos o amanhã com sabedoria. Talvez a gente possa pensar, Pandolfo, mas Jesus disse para viver o hoje. É verdade, mas essa mesma Bíblia que se completa perfeitamente também nos orienta a pensarmos no amanhã
e apresentarmos os nossos planos para o amanhã ao Senhor. Jesus, na verdade, não queria dizer que a gente pode ser responsável de viver só hoje, sempre, mas o que ele quis dizer? Planejem, vivam o hoje, mas planejem o amanhã na dependência do Senhor. Viva o hoje e planeja o amanhã na dependência dele. Coisa que a maioria esmagadora das pessoas não fazem. Tipo assim, queridos, a gente tem que viver a nossa vida hoje como se ainda fôssemos viver, sei lá, 150, 200 anos. Mas ao mesmo tempo com a nossa malinha, nossa mochilinha prontinha para partir em 5 minutos. Ou seja, apresentar o nosso amanhã ao Senhor e confiar que Ele já está agindo em todas as coisas para colaborar ao nosso favor. Aleluia. Romanos 8, 28. E ao mesmo tempo viver em obediência, em santidade, sempre pronto para partir. A base da santidade é a obediência. Porque quando a gente obedece à lei, a gente não transgride a lei. E se a gente não transgride a lei, a gente vive em santidade. Santidade é ficar afastado do pecado. É só isso. Amém, pessoal? Ló era relapso, inconsequente, fugia das decisões, era apegado ao presente. Em certa ocasião, se a gente for ler a história de Abraão e de Ló, os rebanhos começaram a crescer, porque Deus abençoava, e os pastores, de cada um começaram a brigar por causa de água e por causa de pasto. Chegou o dia que Abraão disse assim, Ló, tipo assim, não tem mais como a gente conviver juntos, não tem mais como, com esse estresse dos pastores com o gado. Vamos fazer o seguinte, Ló, vamos nos separar. Se tu escolher ir pela direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita, tá? Porque não tem mais como. E Ló espertamente escolheu o mais fácil. Ele olhou para as campinas do Vale do Jordão e ele disse, quero o vale, eu quero o vale. Sobrou então o menos bom para Abraão, que foram as montanhas, né? Mas Ló era tão tapado, ele era tão... que ele não se lembrou que ele só havia prosperado por causa do amor de Deus por Abraão. Porque ele estava junto com Abraão. Que Abraão, sim, era o cara correto perante Deus. Ló não, mas ele estava junto. Irmão, tu quer prosperar na tua vida? Reveja as tuas companhias, teus amigos. Revê. Seja sábio. Ande com pessoas de Deus ao teu lado. E pegue a unção delas, siga o exemplo delas. Te afaste daqueles falsos amigos que só nos levam para o fundo do poço. Siga o exemplo de pessoas que andam com Deus e seja abençoado por isso. Porque todos nós somos portadores de alguma coisa, ou de luz ou de trevas. Todos nós. Assim como existe unção positiva, existe unção negativa. A unção positiva é de Deus e faz prosperar. A unção negativa é aquela que nada dá certo. Trevas. Todos nós carregamos ou uma ou outra. Qual unção tu está carregando? Busque sempre a unção do alto, conseguida através do amor ao Senhor, da obediência, da consagração através do jejum, da leitura da palavra. E busque essa unção. E seja próspero em nome de Jesus. Amém? Abraão ficou com as montanhas, onde o pasto e a água são mais difíceis. Mas como Deus era com ele, aleluia, o fez prosperar mesmo assim. Quando Deus está no negócio, meus irmãos, quando Deus está conosco, quando Deus abençoa, nada pode impedir a bênção. Portanto, lute pela tua bênção, lute pela tua casa, lute pela tua família, lute pelos teus filhos, pelos teus pais, lute para trazer a presença de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e tenha uma vida plena com o Senhor. Aleluia. Ló olhou para o pasto farto e água abundante, sem olhar adiante, sem pensar com sabedoria. Esqueceu-se que ali próximo ficavam também as cidades de Sodoma e de Gomorra, bem pertinho. Esqueceu disso, não foi esperto. Tudo que existia de pior estava nessas cidades aí e outras cidadezinhas perto ali. E Ló, apesar de o apóstolo Pedro o chamar de justo, lá em 2 Pedro 2, Ló foi justo.
Mesmo sendo justo, ele era justo, mas era inconsequente. Ele foi morar com esse povo terrível e se misturou com o mundo e acabou por contaminar a sua família, que é o bem mais precioso que a gente pode ter. A Bíblia diz que o pecado de Sodoma e de Gomorra subiu até aos céus. Então Deus decreta o juízo sobre essas cidades. Mas antes manda anjos para livrar a Ló e a sua família. E a gente conhece a história, né? Os anjos vão até sua casa, avisam eles. Ló manda buscar os noivos, 2 noivos das suas 2 filhas, que debocham e não acreditam. E a hora do juízo chega. E ainda assim, vendo sinais, os anjos lá dizendo: meu, te apressa, velho, te apressa, vamos. E ainda assim ele estava vacilante, de modo que os anjos tiveram que pegá-los pelas mãos e praticamente arrastá-los para fora, tipo, sai porque está vindo a saraiva, está vindo a chuva de pedra de fogo e de enxofre. Tipo assim, foge para as montanhas, rapaz. E olha a insensatez desse homem. Ao invés de obedecer sem ficar perdendo tempo, ainda pediu que, mas as montanhas, quem sabe, então a gente pode ir a Zoar, uma cidadezinha próxima ali, mas essa cidadezinha também seria destruída. Mas Ló insistiu tanto que para poder ir por ali, para Zoar, que os anjos, tipo, tá, vai então para ali, vai para Zoar. E Deus poupou Zoar por causa de Ló. Só que Zoar depois não se arrependeu e continuou contaminando a terra com suas abominações. Olha a falta de sabedoria desse homem, apesar de ser um homem temente a Deus. Enfim, foram embora. Mas a sua mulher, né, a mulher de Ló, Jesus falou, lembrem-se da mulher de Ló. Em determinada altura da fuga, olhou para trás, infeliz, olhou para trás e pá, na hora se tornou uma estátua de sal. Ela deve ter pensado, mas a minha vida está ali nessa cidade. Tipo assim, sabe, minhas amigas. Olha, ela era justa também, mas foi se corrompendo com o mundo. Meus genros estão ali, até que eu gostava dali. E aí a gente vê como Ló não sabia liderar a sua família para estarem na presença de Deus. Impressionante. Seu tio Abraão fazia isso, mas ele não aprendeu. Não sabia liderar porque era omisso, não tinha compromisso com a educação que ele recebeu, com o Deus Criador de toda a terra. Mas mesmo assim, pela intercessão de Abraão, pela misericórdia de Deus, Deus o poupou. Resultado, Ló perdeu a metade da família. Nem a mulher miserável conseguiu salvar. Em vez de pegar, dar uma gravata na mulher, puxar pelos cabelos, sei lá, dizer assim, mulher me acompanha, não olha para trás, porque o anjo mandou, disse que não é para olhar para trás. Vamos cascar fora e deitar o cabelo e largar dando. Não olha para trás. Só que não, ele não conseguiu agir assim. E acabou por perder a mulher, além dos 2 genros. Meu irmão, minha irmã, nós que somos pais e mães de família, ou que pretendemos ser, leva teus filhos no temor do Senhor, na obediência aos mandamentos do Senhor. Fica esperto. E tu e a tua família viverão. Hebreus 10, 25, final diz, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aleluia. O dia aqui está com letra maiúscula. É o dia do Senhor. E depois, para piorar a situação, ainda suas filhas, temendo ficarem solteironas, né, engravidaram do próprio pai, deram um porre de vinho no velho, Ló, e se deitaram com ele. Uma deu à luz a Moabe, que se tornou o pai dos moabitas, e a outra deu à luz a Ben-Ami, que é o pai dos amonitas. Esses 2 povos, apesar de parentes, muito tempo depois se tornaram uma pedra no sapato do povo de Israel. Inimigos terríveis, e muito derramamento de sangue houve entre eles, apesar de que fossem parentes. Tudo pela jumentice, perdoa a expressão, jumentice
e boca abertice de Ló. Fica esperto, querido. Amém? Eu quero concluir essa mensagem. Ambos viveram em tempos difíceis, de depravação extrema. Noé foi fiel ao Senhor em tudo. Estava sempre atento, esperto ao Senhor. E salvou toda a sua família, bem como os animais, conforme o Senhor mandara. Aleluia. Já Ló foi relapso, inconsequente, insensato, e salvou somente a metade da sua família. E a outra metade foi para onde, meus irmãos? Eu não sou juiz, nós não somos juízes. Mas para onde será que foi a mulher de Ló? Espiritualmente falando, e os 2 genros faziam parte da família de Ló. No corpo morreram, bem como talvez os animais, que estavam à volta, mortos pela taça da ira de Deus. Queridos, quando Deus executa juízo, já era. É fim de carreira. Jesus citou esses 2 homens como exemplo para nós hoje. Com quem nós nos parecemos? Com quem você se parece? Com quem eu me pareço? Com Noé ou com Ló? Será que eu estou aproveitando a chance que Deus, pela sua extrema bondade e misericórdia infinitas, está nos dando? Ou a gente está aqui para viver de qualquer jeito, só para dar um rolê por aí? Querido, Jesus está voltando. Não sabemos se hoje, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 20 anos, a gente não sabe disso. Mas o que a gente sabe é que ele está muito perto, muito mais perto do que a gente imagina. E virá de repente como um ladrão à noite, que ninguém espera. Talvez haja pessoas que estão nos assistindo agora, que estão pensando realmente, eu estou em falta com Deus. Eu preciso restabelecer aquele tempo de comunhão tão gostoso que eu tinha, aquela paixão que eu tinha pelo Senhor no início da minha conversão. Aleluia. Mas hoje é o tempo, meu irmão. Hoje é o tempo, minha irmã. Hoje é mais uma oportunidade de reatamento que o Senhor nos dá. Se tem alguém que precisa abandonar as velhas práticas do mundão, mentira, falsidade, pensar mal, maledicência, nem pense 2 vezes. Não faça como Ló. Não procrastine. Não seja insensato. Não deixe para amanhã. Conserta-te hoje com o Senhor e com os teus irmãos. Para quem é pai ou mãe de família, ou pretende ser, reflita agora. Será que eu estou sendo como Noé, sábio, obediente ao Senhor? Ou se eu pareço, será que eu pareço mais como Ló, negligente, tolo, que não cuida dos seus, e precisa ainda por cima ser puxado pela mão, arrastado, empurrado para fora da destruição iminente? Noé entrou na arca e ainda passaram-se 7 dias até que o dilúvio começou. Ló e sua família foram puxados, arrancados para fora pelos anjos, salvando suas vidas. Mas, quando Jesus vier nos buscar no arrebatamento, não confunda com a segunda vinda, quando Jesus vier buscar no arrebatamento, será em secreto, inesperadamente, sem aviso, sem alarde, sem barulho. Somente os eleitos, aqueles que têm Jesus na veia, é que subirão, desaparecerão, serão arrancados num piscar de olhos. Então quem subiu, subiu. E quem ficou, misericórdia, porque daí começa a grande tribulação. 7 anos de um tempo de tribulação sem precedentes, jamais visto e que nunca mais haverá igual. Irmão, irmã, se Deus está falando ao teu coração, não perca mais tempo, sabe? Enquanto que ainda temos fôlego de vida, temos chance. Os sinais estão por toda parte, só não vê quem é cego. Lute por ti, lute pela tua família. Peça ao Senhor humildade, perdão pelos teus pecados, que infelizmente todos nós os temos. O pecado insiste em nascer. Mas lute.
A ideia é não perca mais tempo, porque Jesus está muito próximo. Não perca nem um segundinho só. Viva sempre em comunhão com este nosso Deus maravilhoso e tenha certeza de estar junto com a tua família na conchinha das mãos do Pai. Aleluia. E que assim nos abençoe o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ter mais um louvor e a gente já volta para a bênção final. Em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Amém, amém. Glória a Deus por mais este culto, né? Vamos dar a oração sacerdotal que o Senhor pediu para que Moisés falasse a Arão e Arão desse a bênção sobre o povo. Fecha teus olhos onde tu estás, se tu puder, baixa tua fronte. Número 6, 24 a 26 diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia. Tenham todos uma excelente noite, um restante, né, de domingo abençoado, uma semana vindoura maravilhosa, que a mão do Senhor esteja estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que tu possas ser como Noé, que a gente, todos nós, possamos ser como Noé, impecáveis perante Deus, achados justos diante de Deus, para que toda a nossa casa suba. Assim te pedimos, Pai, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. O nosso culto termina aqui, mas ele continua em nosso coração e em nossa alma. Deus te abençoe, meu irmão. Vai na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.